Olá e bem-vindos. Hoje, 25 de dezembro de 2025, aquele dia clássico, né? Para a gente olhar para trás, respirar um pouco e tentar entender para onde as coisas estão indo. Um momento de balanço, né? Exato. E para ajudar nessa missão, a gente vai mergulhar num artigo que saiu ontem no Diário do Nordeste, da Delânia Santos. Ele traça um mapa muito preciso das 6 grandes tendências que definiram o mundo do trabalho em 2025. E o que elas indicam para 2026, né? Isso. E a ideia central já é uma provocação. A gente parou de falar só de competência técnica, do o que se faz, para focar quase que obsessivamente na postura, no como se faz. E essa mudança de foco, para mim, é o ponto central de tudo. O artigo da Delânia sugere que foi um salto de maturidade do mercado. Mas eu fico pensando, será que foi maturidade ou foi, tipo, sobrevivência? Como assim? Anas mais conscientes, ou elas só perceberam que a alta rotatividade, o burnout, os ambientes tóxicos, tudo isso estava custando caro demais. A conta chegou. Exatamente. O texto indica que é um pouco dos dois. A conta da má gestão finalmente chegou e, olha, ela veio bem alta. Essa é uma ótima perspectiva. Não foi por bondade, foi por necessidade. Ok, vamos desempacotar isso então. Começando pelo que o artigo chama de tendências que partiram dos próprios profissionais. A primeira é o loud quitting. Isso. E não é só sobre, sair batendo a porta. É uma coisa mais sutil e, eu acho, até mais poderosa. Exato. A imagem de alguém gritando "eu me demito" é coisa de filme. A realidade do loud quitting que o artigo descreve é bem diferente. Uhum. É a pessoa que, em vez de sofrer calada, decide verbalizar. É aquele e-mail para a equipe inteira apontando as falhas de um processo, sabe? Ou o comentário numa reunião de resultados questionando a lógica das metas. É quebrar o pacto do silêncio. Isso. A pessoa pode até continuar na empresa, mas ela se recusa a seguir validando práticas que ela não concorda. É um risco? Claro que é. Mas é também uma tentativa de forçar uma mudança. O que se conecta com uma outra coisa que parece o oposto, mas talvez não seja, né? A quiet ambition, ou ambição silenciosa. Sim. O artigo define isso como uma redefinição profunda do que é sucesso. Aquela ambição de chegar no topo da pirâmide, de ser diretor a qualquer custo. Parece que está perdendo o brilho. Totalmente. O que está ganhando força é qualidade de vida, flexibilidade, bem-estar. Liderar virou uma escolha, não mais, tipo, o único símbolo de que você venceu. Exato. E olha, o fascinante é a conexão entre as duas coisas. O loud quitting é a manifestação externa de uma insatisfação. A quiet ambition é a reconfiguração interna dos seus objetivos. Ambos nascem do mesmo lugar. Do mesmo lugar. Da busca por agência, por ter algum controle sobre a própria vida profissional. O artigo até cita uma pesquisa, Carreira dos Sonhos 2024, que já mostrava isso. Lembro dessa pesquisa. Pois é. No ano passado, 34% dos jovens já colocavam qualidade de vida como critério número 1. Em 2025, o texto argumenta que isso deixou de ser um desejo e virou uma condição de negociação. É isso. É como se a nova geração estivesse fazendo uma conta que as gerações anteriores não faziam ou não podiam fazer. Que conta seria essa? O salário alto compensa a terapia? A visibilidade do cargo compensa as noites sem dormir? E a resposta cada vez mais tem sido não. Ah, sim. Pensa naquele gerente de marketing que, em vez de virar diretor, decide pegar um cargo de especialista de produto. Menos gente para gerir, zero politicagem, mas muito mais perto da tecnologia que ele ama. Antigamente seria visto como um passo para trás, né? Com certeza. E o artigo mostra que, em 2025, isso é celebrado como um avanço na coerência pessoal. Só que essa escolha levanta uma questão importante que o texto não aprofunda tanto. Essa quiet ambition é um privilégio. Bom ponto. É uma opção para o profissional de tecnologia, para o criativo, mas e para quem está na linha de frente em trabalhos menos flexíveis? Eu acredito que a tendência existe em todos os níveis, mas, claro, se manifesta de formas diferentes. Certo. Para uns, é mudar de carreira. Para outros, pode ser simplesmente não fazer mais hora extra não remunerada. É a imposição de limites
cada um dentro da sua realidade. Essa ideia de impor limites e buscar um portfólio de vida, não só um emprego, isso desmonta a noção tradicional de carreira. E é aqui que a coisa fica muito interessante. Pois é, se você não tem mais um emprego, como pode existir uma escada para subir? Isso nos joga direto na próxima tendência que o artigo aborda, o polywork. Exato, a transição é perfeita. Polywork é a gestão de múltiplos projetos, múltiplos vínculos, às vezes múltiplas carreiras ao mesmo tempo. E não é o bico para complementar a renda, é uma estratégia. Certo, é pensado. O artigo aponta as motivações. Diversificar competências para não ficar obsoleto, mais segurança financeira e, claro, a realização pessoal. Pensa na designer que de manhã trabalha para uma startup, à tarde dá aulas online e à noite escreve para um blog. Ela não tem um emprego, ela tem um ecossistema de trabalho. Exatamente, mas isso gera uma complexidade gigantesca, né? Tanto para o profissional quanto para as empresas. Como essa designer gerencia múltiplos chefes, prazos conflitantes. Sem dúvida. E para a empresa, como fica a questão de propriedade intelectual, conflito de interesse, o artigo menciona o polywork como uma tendência de liberdade, mas não explora tanto o lado do desafio da autogestão. É um nível de organização pessoal que nunca foi exigido antes. Com certeza. E o artigo nos força a pensar nisso. O polywork, por um lado, é uma blindagem contra a instabilidade do mercado. Se um projeto acaba, você tem outros. Por outro, é a individualização total do risco. Não existe mais a rede de segurança de um emprego tradicional. E isso nos leva direto ao conceito de carreiras não lineares. A escada virou pó. Exato. Se o polywork é a prática, a carreira não linear é a filosofia por trás. A ideia de subir degrau por degrau numa escada corporativa simplesmente não faz mais sentido nesse cenário. E o artigo argumenta que a evolução agora se mede de outra forma. A pergunta não é mais qual o seu cargo, mas sim o quão coerente seu trabalho está com seus valores e seu momento de vida. Isso. Uma movimentação lateral ou até para uma posição com menos responsabilidade formal pode ser um grande avanço se te trouxer mais aprendizado, mais tempo. A métrica mudou de hierarquia para alinhamento. Se a gente conecta isso ao cenário maior, o que vemos é o profissional assumindo quase que à força o protagonismo. O artigo ressalta bem que o ambiente organizacional ficou menos paternalista. E o que isso quer dizer na prática? Significa que a empresa não vai mais desenhar seu plano de carreira para daqui a 10 anos. A expectativa é que você faça isso, que você assuma os riscos, as escolhas, as consequências. É libertador, mas também é um pouco assustador. Exige uma dose cavalar de autonomia emocional. A autonomia emocional, essa é a palavra-chave. E se os profissionais estão nessa transformação toda, a pergunta óbvia é: como as organizações e os líderes estão respondendo? Aí a gente vai para o outro lado do balcão. Exato. A quinta tendência que o artigo explora é a saúde mental finalmente saindo do discurso e virando pauta estratégica. E não por acaso. O texto cita um marco legal importantíssimo no Brasil: a atualização da norma regulamentadora número 1, a NR1. Ah, sim! Ela tornou as empresas formalmente responsáveis por identificar riscos psicossociais e promover ações de saúde mental. Isso tira o assunto do campo do seria legal ter e joga no campo do é obrigatório ter. É uma virada de chave. Mas aí entra um desafio enorme, a diferença entre a obrigação da lei e a cultura real, né? Com certeza. Não adianta a empresa oferecer um aplicativo de meditação se a cultura interna é de pressão abusiva, de metas surreais, de comunicação violenta. É dar um band-aid para quem precisa de cirurgia. É a performance da saúde mental, não a prática. E o artigo sugere que os líderes mais espertos entenderam que a saúde mental do time não é um problema do RH. É um indicador de performance da própria liderança. Exatamente. E isso nos leva à sexta e última tendência, que amarra tudo: a reavaliação radical do papel do líder. O artigo usa uma frase demoledora: performance sem continuidade deixou de ser suficiente. Forte essa frase. É muito forte.
Pensa naquele líder trator, que bate todas as metas do trimestre, mas deixa um rastro de gente esgotada, desmotivada, com burnout. Sei bem como é. No passado, a empresa olhava o resultado e celebrava. O artigo argumenta que, em 2025, as empresas começaram a olhar o estrago e a enxergar aquilo como um passivo, um risco para o negócio a longo prazo. A conta de longo prazo não fecha. Esse líder tóxico pode até trazer resultado agora, mas ele não desenvolve ninguém, não forma sucessores, ele destrói a cultura. Ele é uma bomba relógio. Exato. E as empresas estão percebendo que o custo de desarmar essa bomba, ou seja, o custo da rotatividade, da perda de talentos, dos processos trabalhistas, é muito maior que o resultado de curto prazo. Isso levanta uma questão fundamental sobre o futuro da gestão, que é o grande paradoxo do líder moderno. Qual seria? Ele precisa ser humano, empático, saber ouvir, criar segurança psicológica, mas, ao mesmo tempo, precisa dar direcionamento, cobrar resultado e ser firme. Como equilibrar essas duas coisas? Acolhimento e exigência. Isso. Essa é a habilidade mais rara e valiosa hoje. O artigo deixa claro que a tolerância das organizações com líderes que só sabem operar em um desses dois extremos, bom, essa tolerância diminuiu drasticamente. Então, se a gente for amarrar tudo isso, o que fica de lição para quem está planejando a carreira em 2026? Olha, O grande aprendizado de 2025, segundo o texto, foi a ascensão da postura profissional como ativo estratégico. As atitudes, a forma como se lida com pressão, como se colabora, tudo isso passou a pesar tanto quanto a competência técnica. ou até mais, porque a técnica pode ser ensinada com uma certa facilidade. Uma linguagem de programação, um software novo, isso se aprende. Uhum. De soft skills, ou como eu prefiro, habilidades humanas, será o grande pulo do gato para o próximo ano. E dentro disso, o texto destaca a tal da autonomia emocional. Sim, que é fundamental. Vamos definir isso melhor. Autonomia emocional não é não sentir raiva ou frustração. É sobre o que você faz com esses sentimentos, né? Exatamente. É a capacidade de receber um feedback duro sem levar para o pessoal, de ver um projeto que você ama ser cancelado e conseguir se reorientar, é discordar de um colega de forma respeitosa, produtiva. O artigo sugere que entre o silêncio do quiet quitting e o barulho do loud quitting, existe um caminho do meio, o diálogo maduro. Mas para isso, Precisa ter essa inteligência emocional. E essa maturidade é uma via de mão dupla, né? certo. De um lado, o profissional precisa se posicionar com clareza, assumir a responsabilidade pela própria trajetória. Acabou a era de terceirizar a culpa. E do outro? Do outro, os líderes precisam entender que o papel mudou de chefe para desenvolvedor de pessoas. Um líder que não forma sucessores, que centraliza tudo, passou a ser visto como um gargalo, um risco. No fim das contas, o que o artigo descreve é 2025 como um ano de um doloroso, mas necessário amadurecimento coletivo. É uma boa definição. O mercado sinalizou muito claramente que não há mais espaço para carreiras conduzidas no automático. Não há mais espaço para lideranças baseadas só na autoridade do crachá. E nem para empresas que terceirizam o desenvolvimento humano. Exato. Não há mais espaço para organizações que tratam isso como responsabilidade só do RH ou do próprio funcionário. A responsabilidade é radicalmente compartilhada. Perfeitamente colocado. A responsabilidade é compartilhada, mas a iniciativa precisa ser individual. É o profissional que define o que é sucesso para si, é o líder que escolhe desenvolver seu time e é a organização que precisa criar as condições para isso. Ok, então, recapitulando o mapa de 2025. Tivemos o loud quitting como um grito por mudança, a quiet ambition redefinindo o sucesso, o polywork e as carreiras não lineares dissolvendo a estrutura tradicional. A saúde mental virando lei e estratégia, e, por fim, a liderança sendo forçada a evoluir. A mensagem para 2026 parece ser a busca implacável por coerência, né? Entre o que se diz e o que se faz. Exatamente. E o artigo da Delânia Santos termina com uma provocação final que eu acho muito poderosa.
Manda. Ela escreve que o grande desafio para 2026 não será acompanhar as novas tendências, mas sim sustentar as escolhas que já foram feitas em 2025. Sustentar as escolhas. Isso. E nos deixa com um pensamento importante. Ao olhar para as próprias decisões de carreira, para as mudanças que fizemos ou planejamos, quais delas são só uma reação a uma moda, a uma tendência do momento, e quais representam de fato uma escolha sustentável, alinhada com valores autênticos e com essa postura madura que o futuro do trabalho parece exigir de todos nós. Uma pergunta fundamental para fechar o ano e começar a planejar o próximo. Fica a reflexão.